Bom dia, Bom Tamara. dia, doutora Laura. Tudo bem? Tudo bem? Prazer em estar com você, que é a nossa representante aí, né, da Comissão de Direito de Família, num dia tão importante, né, que é o Dia do Combate ao Bullying, né? Falar um pouquinho da lei e também da experiência da gente, né, lidando com ações nesse sentido, né? É Você um já prazer recebê-la, doutora. Tenho certeza que seu conhecimento agregará muito nessa manhã. Obrigada, Samara. Então, doutora, dando início, eu gostaria um pouco que você falasse sobre a lei de combate ao bullying, sobre o dia de hoje, e acrescentasse, né, as suas considerações a respeito do bullying. Uhum. O dia de hoje, gente, é um dia muito importante, porque a prática do bullying, ela é antiga, né? Então, assim, eu acho que na infância de todo mundo sofreu bullying, né? De alguma forma. Só que a gente não tinha na nossa legislação uma lei que regulamentava o bullying. Então, em 2015, nós tivemos aí a Lei 13.185, que é a Lei de Combate ao Bullying. E essa lei, ela intitula o bullying como uma prática de intimidação sistemática. O que é isso, gente? O que é uma intimidação sistemática? Intimidação sistemática é toda violência física e emocional praticada de forma reiterada. Tá? Então, o que a lei fala? A lei fala que toda violência física, psicológica, intelectual e repetitiva, ela é uma violência sistemática, tá? E geralmente ela é ocasionada sem motivação nenhuma evidente, sabe, Samara? Então, quem pratica o bullying, ele não tem um motivo evidente ali para poder praticar o bullying com o colega, né? Então, o bullying é toda intimidação sistemática, é toda violência que perpetua ali por um tempo até que sejam tomadas providências, tá? Então, a lei também, vocês estão me ouvindo direitinho, gente? Sim, tá Dá para me perfeito. ouvir? Tá. A lei também, no artigo 2º, ela fala quais seriam os tipos de violência. Então, eu vou falar para vocês aqui as mais importantes. Seria a violência física, que é aquela que viola a integridade física da vítima. Porque a gente, quando pensa em bullying, a gente pensa só na violência psicológica, né? Que são as agressões verbais. Mas tem tipos de bullying tão graves que o praticante do bullying, ele agride mesmo fisicamente ali a vítima, né? Então, nós temos a violência física, que são ataques físicos, né? Podendo ser agressões mais severas, que às vezes leva a pessoa até ser hospitalizada, né? A vítima tem que fazer ali corpo de delito. E também a violência psicológica, que são os apelidos pejorativos, as agressões verbais, calúnia, expressões preconceituosas, isolamento social. Olha que interessante, isolamento social é uma violência psicológica. Nós tivemos um caso aqui no escritório, Samara, que a menina ela trocou de escola. Então, quando ela entrou na escola nova, tinha uma coleguinha da sala dela que organizou um bullying coletivo. Ela combinou com as coleguinhas isolar aquela menina. Então, olha o sofrimento. A pessoa está trocando de escola. Ela chega na escola nova, ela é isolada. Até que uma menininha não quis participar, deu todo o apoio. Aí os pais tiveram que ir na escola, a escola tomou providências, conversou com a criança, conversou com os pais. Tudo se resolveu de forma amigável, mas nem sempre é assim que acontece, que ocorre, né? Sim. Então, nós temos a violência também. Então, nós temos dois tipos principais, que é a física e a psicológica. Dentro da psicológica, a gente pode relacionar aí algumas ações que são praticadas. Então, a primeira ação é a verbal, que são os insultos, os xingamentos, os apelidos pejorativos. A moral é quando você vai difamar aquela pessoa, caluniar, disseminar rumores, ou seja, imputa aquela outra pessoa alguma prática de crimes ali do Código Penal.
tá? Terceira, a violência sexual, gente, olha só, o bullying sexual, que seria assediar, induzir ou abusar mesmo da vítima, sexualmente. Nós temos a psicológica, que é perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimidar. A criança não quer nem voltar na escola. A psicológica é a pior delas. A física, que é mesmo agressão física, lesão corporal. Temos a material, gente, que às vezes quem pratica o bullying, ele furta, ele deteriora coisas da vítima. Então, essa seria a violência material. E temos a virtual, que hoje em dia nós temos aí o cyberbullying, né? A virtual é você praticar o bullying de forma digital, né? Ou seja, é um dano também, é um dano moral irreparável, irreversível, né? E hoje em dia também, doutora Laura, se for olhar, né, com o acesso fácil aos meios digitais, acredito que seja um meio até mais difundido, né? Que as pessoas não acreditam muito que terá alguma consequência pelos atos digitais, né? Então, a disseminação de um bullying, né, ou a materialização de um bullying na forma digital, acredito que as pessoas não acreditam, não pensam mesmo nas consequências, né? Virou uma terra sem lei a internet. Sim. O que eu penso, sabe, Samara? Nós que temos, pelo menos eu tenho filho, né, na idade assim, pré-adolescente. Até para entrar num grupinho de WhatsApp, eu acho que os pais têm que orientar, porque o que a gente verifica? Grupinhos de WhatsApp de crianças e adolescentes, na verdade nem deveria estar num grupo de WhatsApp, né? Meu filho tem 11 anos, eu ainda não deixo ele participar, ele não tem WhatsApp. Mas tem coleguinhas que têm. Então, a gente verifica, outro dia as mães, o grupinho de mães da escola do meu filho estavam comentando que tem bullying virtual, né? Então, nos próprios grupos de WhatsApp. Então, os pais têm que conscientizar o filho de que o bullying é uma prática que gera responsabilidade, tanto para ele quanto para os pais, né? Então, agora eu acho que a gente devia falar como que a gente pode identificar o bullying, né? Então, assim, a lei deixa claro que o bullying, obviamente, ele tem um sujeito ativo, né? Que é quem pratica o fato. Geralmente são aquelas crianças ou adolescentes que são os mais famosinhos da escola, né? São aqueles líderes, assim. São os mais descoladinhos da escola. Geralmente são essas as crianças que praticam, os adolescentes que praticam bullying. O bullying pode ser, né, praticado de forma omissiva, ou seja, você exclui aquela pessoa, ou de forma comissiva, de acordo com as práticas anteriores aí que a gente já falou, né? E também o sujeito passivo. O sujeito passivo geralmente são crianças, adolescentes, jovens, tímidos. São crianças que às vezes têm baixa estima, que têm uma certa dificuldade de se relacionar socialmente. Então, eles são, na verdade, alvo fácil, né, para os bullying, né? Então, o que o bullying pode causar? Quais seriam os danos, né? Que eu acho que é também muito importante a gente falar. Quais seriam esses danos? O primeiro dano, Samara, é o dano psicológico. Porque o bullying, ele afeta, ele viola o direito de personalidade na esfera psíquica da pessoa. Tá? Então, a estrutura psíquica daquela criança, daquele adolescente, é perturbada, né? Então, a criança começa a apresentar sintomas como inibição, depressão, queda no rendimento escolar. A criança não quer voltar para a escola, né? Então, esse seria o dano psicológico, que, a meu ver, é um dano, é o mais grave, porque você tem que tratar com uma psicoterapia, né? Ele é com o tempo que a criança vai superar, né, o trauma. O dano físico, dependendo da gravidade, o dano físico, às vezes, a pessoa tem que procurar um atendimento médico, né, um hospital, dependendo da lesão ali que é praticada, às vezes uma mordida, é muito comum em criança menor, né? O colega morder o outro, né? Às vezes cortar.
Então, e também a gente tem o dano estético, tá? Porque o dano estético, ele decorre da violência física, do dano físico. O dano estético, ele perdura, ele também é muito grave, porque ele vai ocasionar alguma sequela. Vai ocasionar alguma sequela. Ou física na face, a pessoa vai ficar com alguma deformidade, ou em algum membro. Então, isso vai ocasionar aí também um dano aos seus direitos de personalidade, porque a pessoa vai ter que conviver para o resto da vida ali com aquela sequela, né? Porque quando a gente pensa em bullying, gente, a gente pensa só em agressão verbal, mas a gente esquece desses ataques, né, Samara? Físicos, dessas agressões físicas. Recentemente a gente viu aí estudantes de medicina que entraram, que passam lá por aquele primeiro dia, né? Estudantes agora recentes tiveram lesões, tiveram queimaduras de 2º grau naquele primeiro dia, que é o dia do trote, né? Então, assim... Aos calouros, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, gente, porque isso depois vai gerar uma responsabilidade, né? Tanto para quem praticou, quanto para os pais, né? Se for menores ainda, os pais. Então, eu acho que um outro ponto agora, Samara, importante da gente falar é a questão da responsabilidade civil, tá? A nossa lei é uma lei praticamente nova, ela é de 2015, então as nossas jurisprudências ainda estão sendo construídas, né? Mas tanto os pais, no tocante aos filhos menores, quanto a instituição de ensino, eles são responsáveis civilmente pela prática do bullying, tá? Então, obviamente que quando o bullying é praticado por um menor, os seus genitores serão responsabilizados, né? Em conjunto, né? Em conjunto com a escola, porque, segundo a lei, a escola ela tem que ter práticas de combate ao bullying. Então, se a escola não consegue evitar a prática, inevitavelmente ela vai ser responsabilizada em conjunto com os pais. Então, assim, o nosso tribunal aqui de Minas, eu consegui achar algumas jurisprudências já condenando escolas, só que eu achei escolas estaduais e municipais, porque o bullying foi praticado. Então, eu achei a condenação do Estado e do município, porque a prática do bullying foi ocorrida, né, em escolas estaduais e municipais. Então, em Minas, nós já temos jurisprudências condenando por dano moral, tá? E o dano material é o que aquela pessoa gastou se ela teve lesão corporal. Porque se ela teve uma lesão corporal, ela precisou de ir no hospital, de comprar medicamento, de fazer algum tratamento. Então, isso aí também você pode embutir. Além também, Samara, da gente pensar na responsabilidade criminal, né? Porque a vítima do bullying, os pais podem, concomitantemente à ação civil, entrar com uma ação criminal também, de acordo com aquilo que foi ocasionado, né? É até bom, doutora, levantar essa parte da responsabilidade criminal, porque às vezes os pais falam assim, meu filho, né, é mais extrovertido, ele é muito brincalhão. A gente tem que tomar cuidado, né, com essa educação dos filhos que são extrovertidos, que têm esse tipo de comportamento, porque não gera só uma responsabilidade civil, não é simplesmente só uma brincadeira. Às vezes seu filho está brincando, né? Com uma criança, você acredita que seja isso, e na verdade é uma prática delituosa. Às vezes ele está realmente agredindo uma outra criança, seja psicologicamente, seja fisicamente, e você tem responsabilidade sobre os atos dele. Não é porque é o ato de uma criança que os pais não possuem responsabilidade civil e criminal sobre aqueles atos. Então é importante que os pais estejam conscientes da extensão dos atos e da brincadeira, né, da conduta do filho dentro do ambiente escolar, ou até mesmo fora do ambiente escolar, para que esse tipo de conduta seja reprimido, né? A criança tenha realmente uma consciência social de que aquilo ali não é legal, né? Por mais que aquela criança pratique, imagine se fosse ao contrário, se ela sofresse aquele tipo, né, de agressão, se ela fosse vítima de um agressor também. Então, às vezes, se colocar no lugar do pai, do outro, né, ou da própria criança, porque o ambiente escolar, a gente sabe, criança está em desenvolvimento, então acontece
diversas situações ali que estão moldando, né, o caráter, a educação daquela criança. Mas é um papel importante do pai e da própria escola, né? Identificar aquele tipo de conduta e tomar providências para que aquilo ali não aconteça novamente ou para que aquilo ali não seja disseminado, como a doutora mesmo levantou no começo, uma aluna levantou um grupo de alunas para poder isolar uma outra criança. Então, a escola, será que está tendo consciência daquilo ali? Algum professor viu que tem esse tipo de conduta? A gente precisa realmente estar atento, né, de modo social, para poder educar as crianças, os adolescentes, para que isso não aconteça. Sim, Samara, é muito importante a conduta dos pais com a criança, porque geralmente quem pratica bullying, essa criança, ela está desajustada porque ela está num lar desajustado, mas isso é quase que 99% de quem pratica bullying. Você vai olhar a família, o pai, a mãe, o relacionamento não está legal. Está tendo algum problema dentro de casa e ele está externando isso na escola e descontando nos colegas. Por isso que o papel da escola é muito importante. Porque a escola ela tem obrigação de chamar esses pais, tentar entender aquela dinâmica de familiar, por que que os pais, o que está acontecendo ali, por que que essa criança está praticando isso, porque a criança ela está em desenvolvimento, né? Então, se ela está punindo alguém, se ela está violentando alguém, é porque, na verdade, ela não está totalmente realizada, assim, digamos, ela não tem um lar ajustado, né? Ela não tem um reflexo daquilo que ela vive, né? É um reflexo daquilo que ela vive. Né? Então a gente vê muito hoje em dia pais que dão tudo para os filhos, né? Só que não dão o principal, que é a atenção, que é tempo de qualidade. Né? Então a gente vê crianças aí que tem motorista, que tem passa o dia inteiro com o motorista, leva para aula, leva para outra, vai para um lugar, vai para... Cadê o pai, cadê a mãe? Que não leva a criança, entendeu? Porque isso para a criança é importante a criança sentir que ele tem alguém ali que zela por ele. Né? Então, a gente tem uma figura materna e paterna, né? Não só é uma dinâmica com as atividades dele, né? Então, como que a gente pode combater o bullying na escola? Então, primeira coisa, a escola, ela tem que agora, segundo a lei, ela tem que reunir várias práticas para ela tentar de forma comissiva mesmo, né, de forma assim, efetiva, aplicar medidas de conscientização. Então, o que a escola pode aplicar? Primeiro, um questionário, um estudo de questionário para os alunos. Primeiro, para ela sentir ali como é que está aquele aluno, como é que é a questão dele subjetiva. Depois, uma jornada escolar de debates com os agressores e as vítimas. Então, isso é muito importante. Então, surgiu uma prática de bullying, tem que chamar os pais, tanto da vítima quanto do agressor, e tentar ali trabalhar com isso. Depois, vigilância na hora do recreio. Tem que ter uma vigilância, porque a partir do momento que seu filho está numa escola, e se ele chega em casa com uma lesão corporal grave, é responsabilidade da escola. A escola tinha que ter olhado. Sim. Né? Então, assim, telefones de contato dos pais, reunião com pais e funcionários. Nós tivemos, em 2018, pela OAB, um seminário de bullying, sabe, Samara? E nesse seminário, nós tivemos a participação efetiva de várias escolas aqui em Belo Horizonte. Então, algumas escolas, após o congresso que a OAB, que a nossa comissão proporcionou, muitas escolas aplicaram efetivamente essas medidas, sabe? De palestras com os pais, palestras também para os alunos. Então, isso é muito importante, muito importante. E na sala de aula? Na sala de aula, tem que realmente advertir o agressor, quem pratica o bullying, né? Tem que fazer reuniões com a classe de forma regular, aprendizagem de cooperação entre eles, dinâmica, né, de cooperação entre os colegas, debate entre os colegas na sala, isso também é super interessante, porque às vezes quem está praticando bullying, às vezes numa prática dessa cooperativa, ele vai ali demonstrar que realmente ele está vivendo um momento ali de conflito familiar, então ele não está sabendo
E às vezes aquela criança não tem uma psicoterapia, não faz um acompanhamento, né? Então, às vezes, ele está descontando ali no colega. Então, se tiver um ciclo de debate, quem sabe essa criança ela pode refletir que a conduta dela não está sendo legal, né? E aquelas medidas mais severas são mesmo de advertência, né? Podendo até ser expulso da escola, né? Porque a escola realmente, hoje em dia, as escolas não querem, de forma alguma, ficar com alunos que cometem bullying de forma, porque é uma responsabilidade para a escola. Muito grande, exatamente. Mas eu acredito, assim, que dentro do que a doutora levantou, o papel da educação dentro da escola é muito importante, né? Porque às vezes as escolas, elas veem aquela conduta e realmente vão advertir a criança, afastar, né, durante certo período e depois retoma, né? Eu acho que as medidas mais drásticas, elas não colaboram tanto para o aprendizado. Se realmente as escolas investissem em aprendizado, né, em cursos, em conversas, em dinâmicas, acredito que realmente isso surtiria maior efeito do que simplesmente advertir a criança, né? Sim. Acredito que o papel de educar seja melhor do que simplesmente penalizar pela conduta, né? Sim. E é muito importante a escola tomar a seguinte medida: surgiu um caso de bullying, conversa primeiro com os envolvidos, depois chama os pais, porque nós tivemos um caso aqui também, Samara, que a escola, de forma assim, sem preparo nenhum, a escola, o pai da vítima foi na escola, reclamou, a escola chamou o agressor e colocou para conversar com o pai da vítima. Então, o pai do agressor, óbvio, o pai do agressor responsabilizou a escola, porque uma criança, um adolescente, gente, não tem condição de dialogar no mesmo patamar com um adulto, não pode, né? Então, foi uma inexperiência dessa supervisora escolar que fez isso, né? Então, assim, as escolas, se elas estiverem preparadas, elas vão, aos poucos, conscientizando os alunos, né, que não pode praticar bullying, e conscientizando da responsabilidade que o bullying causa. Sim, isso é muito importante. Então, assim, Samara, eu acho que esses pontos seriam os pontos principais. Eu queria mostrar aqui alguns livros que eu acho que quem quiser se aprofundar mais na questão do bullying, eu vou indicar alguns livros, tá? Tem um da Mariana Moreira Neves, a Mariana é de Curitiba, ela escreveu sobre bullying escolar. Eu não sei se dá para ver direitinho aqui. Tá dando O livro dela é um livro muito bacana, que ele trata especificamente da lei, tá? Nós temos também um promotor de justiça aqui de Belo Horizonte, ele chama Lélio Braga Calhau. E o doutor Lélio escreveu também um livro sobre bullying, mas é um livro mais prático, sabe? De perguntas e respostas. É isso aqui, bullying, o que você precisa saber. Eu acho também que é muito interessante, que é um livro mais fácil, a leitura para leigos, para quem não é da área jurídica, tá? Facilita, né, para os pais, para quem não entende. Ele é um manual para os pais. Esse livro aqui é um manual para os pais, tá? Ele é da editora Rodapé. E temos também o da Ana Beatriz Barbosa Silva, que fala sobre as mentes perigosas nas escolas. Então, esse é um livro mais profundo, tá? Então, é um livro, talvez, para as pessoas da área de psicologia, né, da área do direito mesmo, que trabalham com ações que envolvem o bullying. Sim. Então, assim, eu acho que o que a gente pode fazer, sabe, Tamara, através das lives, através da conscientização, é mesmo difundir, conscientizar, falar da importância da lei e da gravidade das consequências, né? Sim. Porque, infelizmente, às vezes diminui a prática por causa da repressão, né? Ninguém vai querer sofrer uma ação de dano moral, né? Ninguém vai querer reparar materialmente, né? Então, a lei tem esse caráter aí coercitivo, né? Ou até mesmo a esfera criminal, né? Porque eu acho que o que mais assusta é isso, né? Saber que vai fugir da esfera patrimonial para uma esfera criminal, as pessoas talvez se conscientizassem mais sobre a repressão desses atos. Sim, com certeza. Então, doutora Laura, eu vou agradecer pela sua participação nessa manhã. Foi enriquecedor, né?
todo o conteúdo que você explanou para a gente. Ficamos imensamente honrados, né? Falo em nome da comissão, com a sua participação na nossa live, né? No nosso projeto agora de comunicação. Então, nós teremos outros eventos, também outras lives, e esperamos poder contar com a doutora em outras oportunidades também. Tamara, a honra é toda minha. Nossa comissão é uma comissão muito atuante aqui no estado de Minas, né, em prol dos advogados, da sociedade. Então, eu fiquei muito honrada, lisonjeada. O que eu puder contribuir, estou aí junto com você, sim. Agradeço imensamente, tá? Muito obrigada. Muito obrigada, doutora. Bom dia, gente. Bom dia.